sabendo disso, é importante que vocês observem que o Brasil vai ter diferentes climas, né? Justamente pela influência de como esses raios solares eles aquecem a Terra. Mas é só isso, professor? Não, não é só isso, né? Não é só isso, né? Nós temos vários fatores que influenciam, né, na dinâmica do clima. Aí vocês já estudaram, ou provavelmente vão estudar ainda, mas assim, o clima ele é influenciado, né? Por exemplo, se ele está próximo ou longe do mar. Isso influencia nos elementos do clima. Se ele está em um local alto ou baixo, isso também influencia no clima, porque vocês sabem que os locais mais altos, mais frio fica, né? Quanto mais alto, né, locais de montanha, o topo da montanha é o quê? Gelado, né? Tem a neve lá e tal. Então, lembrem-se que quanto mais frio, ou quanto mais alto, mais frio, tá? Então, existem essa série de fatores. No caso aqui do Brasil, nós temos os climas do Brasil, eles são divididos em 5. Nós temos essa área mais verde aqui, que é a área que corresponde, né, ao norte do Brasil, que é justamente o clima equatorial, que tem a influência aqui da linha do Equador. É um clima que é quente o ano todo, né, é quente, mas ele é úmido, porque tem influência principalmente da floresta amazônica, né, que coloca a umidade na atmosfera e provoca muita chuva. Então é um clima que tem as características de ser quente e de ser úmido, mas que ele está mais para dentro do continente, ele não tem influência, ele não tem tanta influência do mar. Diferentemente do 2, você tem aqui um clima, o 2, né, o 2, ele já é um clima tropical, porque ele tem uma influência dos trópicos, ele está próximo do mar, e ele tem influência já do mar, né, que se difere do equatorial, porque o equatorial aqui, o mar não está tão próximo, diferentemente desse clima equatorial aqui, mais a norte. Temos um outro clima também, que é o clima litorâneo, é o tropical litorâneo, justamente, que é o da nossa costa, né? Um clima que chove muito, né? Chove bastante, justamente pela influência do mar. É quente também durante o ano todo, né? Nós temos temperaturas entre 22 a 35 graus, né? A depender se a gente está no verão ou não. Nós temos também aqui no centro do Brasil, né, praticamente um clima chamado de tropical seco, ou tropical típico, também pode ser conhecido também como tropical típico. Por quê? Porque ele é diferente do tropical úmido que está no litoral, né? Qual é a diferença? A influência, a falta da influência do mar, né? Quanto mais para dentro do continente, menos umidade você vai ter, né? Menos influência da água do mar você vai ter. Então vai formar menos chuvas. E aí essa área aqui do centro do Brasil vai depender mais das chuvas que vêm da Amazônia, né? Então a Amazônia se torna também uma vegetação importantíssima para essa área aqui, para a geração de chuvas, né? Por isso que ele é típico, né? Ele é seco em determinado momento e úmido quando a Amazônia tem bastante umidade e leva bastante umidade para a atmosfera, e aí vai chover nessas áreas aqui. Por isso que é chamado de tropical úmido seco ou tropical típico, né? No nosso litoral, por exemplo, o tropical litorâneo, chove bastante durante o ano todo, né? Justamente por a gente estar próximo da água. A água evapora, vocês já sabem o processo, né? A água evapora, vai para a atmosfera, depois de ir para a atmosfera, né, o que é que acontece? Chove, ela volta para o solo, né, e aí esse ciclo ele continua. Então, esse quadro aqui, voltando, né, o quadro tropical típico, é justamente isso, né? Você tem a continentalidade, você tem tá dentro do continente, né, não tem influência do oceano e por isso ele fica seco. Mas por outro lado, as chuvas vêm justamente pela influência da Amazônia, tá? Só repetir para ficar arrumadinho direitinho para vocês. O quinto e último
é o subtropical. Por que subtropical? Está abaixo do Trópico de Capricórnio. Então, é um clima que já tem um pouco mais de frio, né? Tem influência também do mar, então por isso que ele é úmido, mas o sol já não aquece tanto essas áreas, e aí vai influenciar na temperatura, né? Você vai ter no inverno temperaturas mais baixas, chegando a próximo de zero. Se tiver lugar alto, né, como tem, por exemplo, a cidade de São Joaquim, em Santa Catarina, está situado em locais altos, a 900 metros de altitude, isso vai fazer com que aconteçam geadas, né, que são um tipo de chuva, mas que ela congela, né? Não neva, mas pode cair granizo, por exemplo, que é uma chuva. A chuva está caindo, o que é que acontece? A atmosfera está tão fria que congela logo, né? Ela vira uma pedra de gelo. Isso é o granizo. E aí, chove granizo nessas áreas, por exemplo, do sul do país. Por que não neva especificamente, professor? Porque a neve é justamente uma chuva, só que para formar o floco de neve, esse congelamento ele precisa ser mais demorado, mais trabalhado, que não acontece no Brasil. Geralmente acontece o quê? Congelamento rápido. Né? Então, a chuva está caindo e ela congela rápido e ela vira uma pedra de gelo. Não é característico do Brasil assim ter nevar, né? É característico cair granizo, porque é um congelamento mais rápido, tá? Então são esses os climas do Brasil. O que eu peço para vocês terem em mente é ter a localização, né, desses climas aqui, e obviamente aqui no 2 vai ter uma divisão aqui que a gente tem que lembrar que tem um clima semiárido, que é um clima mais quente e seco. E isso vai refletir aqui, ó, nos biomas, né, nos biomas brasileiros, né, nas espécies do Brasil. Por quê? Vocês vão perceber que o clima equatorial praticamente está relacionado ao clima, ou vocês vão perceber que a Amazônia, por exemplo, né, enquanto bioma, ela vai estar relacionada a áreas de clima equatorial. Né? Então, aquelas árvores com aqueles portes imensos, né? Aquelas árvores imensas que têm folhas grandes, que têm tamanhos imensos, elas estão situadas justamente nesse clima equatorial, nessa área de clima equatorial. Já a Mata Atlântica quase não mostra aqui, né? Justamente porque eu vou falar um pouquinho sobre essas áreas desmatadas. Essa parte toda que está em vermelho aqui são áreas que estão desmatadas, né, conforme o mapa está falando. A Mata Atlântica, que é o verde claro, a Mata Atlântica praticamente ela está situada no litoral. Vocês vão ver aqui alguns pedacinhos pequenos, né, de Mata Atlântica ainda, né? Alguns pedacinhos muito pequenos de Mata Atlântica ainda que foram conservadas. Mas a Mata Atlântica ela foi bem derrubada e ela se situa principalmente no litoral brasileiro. Né? E aí vocês já sabem um pouco dessa história, né? Vamos só lembrar. Quando os portugueses chegam no Brasil, o que é que acontece? Eles começam a extrair madeira. Que tipo de madeira é essa? Pau-brasil. Pau-brasil é uma das madeiras, né, que faz parte do bioma Mata Atlântica. Então, a ocupação do território brasileiro vai começar pelo litoral. Né? Não é à toa que as principais cidades do Brasil vão estar no litoral. E aí o que é que a gente vai fazer com essa Mata Atlântica? Detonar ela. Né? A gente vai começar a devastar. Então, são 500 anos de devastação dessa Mata Atlântica. O que é que sobra hoje? Muito pouco. Né? A gente só tem 8% de Mata Atlântica restante no nosso território, justamente porque a gente desmatou tudo. E aí, é importante, né, vocês observarem que essa área do litoral corresponde ao clima tropical úmido, né? Um clima chuvoso, que chove bastante. Então vocês vão ter árvores grandes também, árvores de porte grande, né? A Mata Atlântica são árvores também de porte grande, mas que são diferentes, por exemplo, da Amazônia. A Mata Atlântica ela é diferente, ela tem características diferentes das características da Amazônia, né? São árvores de tipos diferentes, vão ter animais diferentes também, espécies diferentes. E é importante que vocês percebam essa relação, porque o clima, ele ajuda a definir as características da vegetação. Se a gente for ver o centro aqui, já estamos em área de cerrado, né? O centro do Brasil. Área de cerrado é área de tropical, do clima tropical típico.
né, o seco, porque essa área ela já não tem influência do oceano, aqui já é mais seco, e as chuvas que vêm daqui são provenientes principalmente da evaporação da água da Amazônia, tá? Então, vocês vão ver as imagens, e eu vou mostrar daqui a pouquinho para vocês, que as árvores já são mais espaçadas, as árvores do cerrado também elas têm um fenômeno chamado de retorcimento, porque elas são retorcidas, né? Elas são curvadas e elas são mais espaçadas também. Por quê? Justamente pela falta de chuva, né? As chuvas serem mais escassas. Tem um momento que chove bastante, tem outro momento que fica seco, né? Então essas árvores elas acabam retorcendo. E aí isso é um mecanismo de defesa dessas próprias árvores, tá? E aí nós temos o cerrado. Aqui à esquerda, né, ao oeste do cerrado, nós temos um ambiente específico que é o chamado Pantanal. E é o Pantanal Mato Grossense, né, justamente. Ele fica ali entre o Mato Grosso e o Mato Grosso do Sul. É uma área de depressão, né, uma área bem baixa, vamos dizer assim. Se vocês observarem, do lado de cá tem áreas mais altas, não dá para ver, né, porque não é um mapa de relevo, mas assim, são áreas mais altas, né, temos a Cordilheira dos Andes, inclusive, aqui, e nesse meio aqui nós temos o Planalto Central. Então, o que é que acontece? Você tem duas áreas altas, né, vamos supor aqui duas áreas altas, o Planalto Central do Brasil aqui, né, onde está minha mão, essa mão aqui do lado de cá a Cordilheira dos Andes, e aqui embaixo onde está meu polegar fica o Pantanal. Então, a área baixa. O que é que acontece com essas áreas baixas? Vocês já sabem que as águas elas vão escorrer para os lugares mais baixos. E aí o Pantanal ele vira de vez em quando a área alagadiça, né? Então você vai ter várias áreas alagadiças no Pantanal. E aí você vai ter espécies específicas que vão viver nesse Pantanal, né? Principalmente jacarés, né? Tem uma série de animais que gostam desses ambientes que são mais alagadiços, vamos dizer assim, por isso que o nome é Pantanal, né? Tem a ver com pântano, com áreas alagadas, né? E aí, por aí vai. Eu queria só mostrar as imagens aqui para vocês verem, né? Dos biomas que a gente já falou, por exemplo. Eu estou falando aqui, por exemplo, de floresta amazônica, né? Olhem as árvores, olhem o tamanho das árvores, olhem como elas estão agrupadas, né? Vejam como elas estão agrupadas, que é diferente, por exemplo, da Mata Atlântica, né? Que está próximo ao litoral, é totalmente diferente, mas são árvores também de grande porte. Vejam o cerrado, por exemplo, né? As vegetações do cerrado já são mais espaçadas, as árvores são um pouco diferentes, né? Aqui, por exemplo, nessa imagem daqui, vocês podem ver, esse aqui é o Pantanal, né? E aqui tem várias áreas alagadas. E as plantas, elas crescem dentro dessas áreas alagadas, né? E aí teve dois ambientes que eu não falei. Um é a Caatinga, né? Que está situado principalmente em áreas de semiárido, de climas que e o semiárido é um clima que chove muito pouco, né? Não é deserto, mas chega a ser chega a ser seco, não como um deserto, mas é seco, né? E aí as chuvas elas ficam concentradas só durante 3 meses e o restante não chove. Então acaba ficando seco. E aí existem plantas, né, que se adaptam a esses ambientes secos. E aí a imagem da caatinga aqui mostrando para vocês, né, que são plantas que são adaptadas a esses ambientes secos, né, como o mandacaru, a palma, são espécies que elas se adaptam a esses ambientes mais secos, tá? Por fim, nós temos lá no Rio Grande do Sul, nós temos os pampas, né, que é justamente um tipo de vegetação mais rasteira, parece grama, né, que é característico da região sul do Brasil, justamente, né, por estar em um clima subtropical, um clima mais frio, e aí não teria como se desenvolver, né, plantas de maior porte, justamente porque é uma área mais fria. Então são plantas mais rasteiras. Dando uma quebrada um pouco, né, e para a gente ir finalizando aqui essa aula de hoje, é importante mostrar para vocês também a divisão regional do Brasil. Vocês viram lá que a região
o Brasil, né, ele é um país que ele é muito grande, ele precisa ser dividido em regiões, em espaços menores, que têm características semelhantes, né? É isso que é a região. E aí a gente divide o Brasil, hoje, né, em 5 regiões, que são elas: a Norte, como vocês podem ver aqui em verde, a Nordeste, né, a região Nordeste aqui em um amarelo pastel, em uma cor mais pastel, né? Tem o Centro-Oeste em amarelo, né, com 3 estados e o Distrito Federal, a região Sudeste e a região Sul. Obviamente, essa divisão em regiões ela é uma divisão que é criada, né, pelos seres humanos, e elas obedecem critérios. A gente vai estudar isso mais para frente. E aí essa divisão atual, ela foi criada em 1990. E aí uma coisa importante para falar para vocês é que nem sempre a Bahia foi região Nordeste, né? A Bahia foi incorporada à região Nordeste em 1970. E aí depois de 1970 teve mais uma divisão, né, que foi a de 1990. E aí a Bahia hoje está situada na região Nordeste. Então vejam que o Brasil ele é dividido em 5 regiões, né? E é importante vocês observarem bem esse mapa das regiões. E aqui fazendo uma comparação, por exemplo, né, em 1913, a Bahia, por exemplo, fazia parte da região chamada Oriental, né, junto com Bahia, Minas Gerais, Espírito Santo e Rio de Janeiro. E hoje a gente está mais interligado, né, a região Nordeste aqui, hoje a gente faz parte da região Nordeste, e estamos mais interligados com Sergipe, Alagoas, Pernambuco, Paraíba, Ceará, Piauí, Maranhão e Rio Grande do Norte e Paraíba, e Ceará também, né? Então vejam que diferença, né, com relação às divisões regionais. E aí a gente teve várias divisões regionais, né, ao longo do tempo, foram se criando diferentes divisões regionais, mas a que predomina hoje, né, a que está atual hoje, é essa divisão aqui, que é dividido, o Brasil é dividido em 5 regiões, tá? Então, gente, só para fazer esse resumo assim de geografia do Brasil, a gente vai ficar por aqui, né, para lembrar vocês um pouco dessas características, e é importante que vocês revisem, né, essas características físicas do ambiente brasileiro, né, os climas, os biomas, né, a localização desses biomas. É importante também que vocês vejam justamente essa questão das regiões brasileiras, né? Quais são as regiões, qual é a nossa região, né? Lembrando que a Bahia está situado na região Nordeste. Ver também um pouco, né, sobre essas características ambientais do Brasil, né? Porque aqui na zona intertropical não neva, né? São Francisco do Conde, por exemplo, está situado na zona intertropical. Por que ela não neva? Porque justamente ela está em uma das áreas que mais aquece do planeta, né, que é a zona intertropical. Vocês não podem estar esquecendo disso. E aí a diferença com o sul do país é justamente porque o sul do país está em uma área abaixo da linha do Equador, né, e lá tem clima subtropical, que representam áreas que são mais frias, né? Então, por isso é importante que vocês estejam atentos a esses detalhes, tá bom? No mais, eu só tenho a agradecer a vocês e espero que a gente se veja o mais breve possível, né? Lembrando que essa aula ela não foi possível de ser dada presencialmente, justamente por eu estar trabalhando, né, fazendo um trabalho a pedido da Secretaria de Educação de São Francisco do Conde, ok? Um grande abraço a vocês e espero vê-los brevemente. Qualquer dúvida, vocês já sabem que podem estar me procurando no WhatsApp. Vocês podem também, o vídeo vai estar disponível no YouTube, vocês podem estar voltando quantas vezes vocês quiserem, né? Às vezes eu estou falando muito rápido, e vocês podem voltar, né, e assistir novamente quantas vezes vocês precisarem, tá? Então é isso, um grande abraço a vocês e até mais.